Porque aqui a gente diz que a gente não vende serviços de marketing, a gente vende inteligência. Então o que eu quero te vender, o que eu quero te propor é uma empresa que vai pensar para o seu negócio crescer mais. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à RM7. Nos próximos 2 minutos eu quero te explicar um pouquinho da nossa filosofia de trabalho, para você entender se faz sentido ou não a gente fazer uma parceria nos próximos meses e, se possível, nos próximos anos. A RM7 nasceu em 2009, há 15, 16 anos atrás, e ela nasceu como uma empresa de desenvolvimento. Trabalhava com a criação de sites, aplicativos. Incomodava muito que a gente desenvolvia algumas startups, algumas soluções, algumas empresas, e geralmente a gente dava o primeiro ano de hospedagem, né, de servidor ali, e depois de um ano, quando eu ia cobrar a pessoa, aquele servidor, a pessoa falava para mim: poxa, Rodrigo, o negócio não existe mais, a gente está fechando o negócio, não deu certo. E eu lembro que eu sempre me indagava e falava assim: poxa, mas por que a gente não fez tal coisa? Por que a gente não fez aquilo? E alguns clientes até foram executar algumas estratégias, algumas sugestões que eu tinha passado, e o negócio acabou ficando no ar, né? E ao longo do tempo, eu sempre fiz o marketing para a RM7. Para você ter ideia, desde o começo a gente já roda campanhas no Google Ads, desde 2009. E em 2012 a gente fez a primeira campanha no Facebook. Conforme os anos foram passando, a empresa veio se transformando realmente numa agência. Como eu prestava serviço em muitas agências de publicidade, me incomodava bastante uma cultura de que as agências não ligavam para os clientes, lá sentado fazendo um trabalho de programação, prestando um serviço para eles. E às vezes eu comentava, olhava do lado, falava assim: ô designer, o que é aquilo ali? Ah, é uma arte para a empresa tal. E eu falava: pô, legal, uma arte para a empresa tal. Essa empresa vende o quê? E o cara virava para mim e falava assim: não sei, não tenho ideia. E eu lembro que aquilo me incomodava e eu falava assim: poxa, como que o cara que está desenvolvendo a arte, ele não sabe o que aquela empresa vende? É o principal. Eu sempre trabalhei com comércio, eu cresci no comércio do meu pai. Eu tinha esse entendimento do cliente, eu precisava entender a necessidade do cliente, porque era ele que pagava o meu salário efetivamente. Eu acho que quando você está na beira do balcão ali é mais fácil de entender isso. E eu lembro que quando eu pensei nisso, eu falei assim: poxa, acho que vai fazer sentido eu me transformar numa agência, vai fazer sentido, mas eu quero uma cultura diferente dentro da minha agência, eu quero que todos os meus funcionários entendam o valor do cliente, eu quero que todos os meus funcionários saibam o que aquele cliente está vendendo. Por isso que eu mudei um pouco a filosofia, e aqui dentro dos nossos processos a gente tem uma dinâmica de o time inteiro, o squad inteiro que está trabalhando naquele projeto, ele precisa sentar e conversar e discutir sobre aquele projeto em si. O que a equipe faz? A gente senta juntos, olha como é que foi essa semana, quais foram as métricas, quais foram os dados desse cliente, como vai ser na semana que vem, o que a gente vai fazer para esse cliente vender mais, quais são nossas ações efetivas dentro ali do contexto. A gente conseguir mudar estratégias a tempo, conseguir aproveitar de trends e memes que estão acontecendo naquele momento para otimizar suas campanhas ou até mesmo a sua rede social. A equipe inteira trabalha para manter aquele cliente. Como a gente tem uma dinâmica um pouco diferente de contratos, a gente não vai fechar com você um escopo fechado, pacotes, planos. A gente não tem isso porque a gente entendeu que, poxa, cada empresa tem uma necessidade, cada empresa tem um momento. Não faz sentido eu vender para você uma Ferrari, sendo que você, nesse momento, precisa de uma Saveiro, por exemplo, para carregar os seus produtos ali na obra, né? Então, como a gente tem esse entendimento, eu não quero te vender serviços a mais na agência, porque aqui a gente diz que a gente não vende serviços de marketing, a gente vende inteligência. Então, o que eu quero te vender, o que eu quero te propor é uma empresa que vai pensar para o seu negócio crescer mais. E como a gente faz isso, tá? Com essas reuniões semanais da equipe e com os nossos clientes, a gente tem, no começo de contrato, sempre ali 1 mês e meio, 2 meses, a gente vai ter reuniões semanais exatamente para a gente alinhar, para eu alinhar com o seu time de vendas, entender como é que estão chegando aqueles contatos, entender como que os clientes estão abordando, como é que seus vendedores estão também abordando esses clientes, porque toda vez que a gente tem uma mudança de dinâmica, talvez você não tenha feito ainda anúncios, então talvez essa dinâmica seja completamente diferente, a gente acaba entrando um pouquinho nesse processo. E aí com isso a gente entendeu que era muito mais do que simplesmente fazer a gestão do tráfego ou social media
é que esse peso, essa inteligência do empreendedorismo que fazia toda a diferença. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda essa experiência minha em negócios e acabei aplicando dentro da metodologia, né? Dentro desse método acelerador de vendas, é o método propulsor RM7. A gente busca pegar toda a dinâmica, né? Todo o funil de marketing tradicional, mas otimizar ele com uma dinâmica completamente diferente, olhando pro negócio em si e não somente pelas métricas da rede social, pelas métricas dos anúncios. Então é muito fácil eu virar para você e falar assim, olha meu amigo, eu vou vender, a gente está com preço por lead de 30 centavos, mas poxa Rodrigo, daí você vai me virar e falar assim, mas poxa Rodrigo, você está me trazendo 500 leads todos os meses, mas você não está vendendo nada. É por isso que eu entendi ao longo desses anos que eu não precisava olhar para algumas métricas que talvez as agências, talvez o mercado está sempre olhando, mas sim olhar para dentro da empresa. Poxa, quantas propostas a gente está gerando, quantas vendas, quanto dinheiro eu estou colocando no bolso do meu cliente. Porque aqui eu tenho uma filosofia dos meus clientes virarem meus amigos e não meus reféns. Então não faz sentido eu trabalhar só por conta do meu contrato, só por conta da fidelidade do meu contrato. Então eu percebi que, poxa, eu não preciso ter uma fidelidade no meu contrato, eu tenho que atender o meu cliente de modo que ele esteja satisfeito, de modo que eu saia de graça. É por isso que toda a métrica é acompanhada junto com o nosso cliente para entender, pô, esse contrato está dando o resultado esperado, esse contrato está efetivamente trazendo resultado para o meu cliente. E aí com isso a gente já ajudou centenas de empresas dessa quase 2 décadas trabalhando. Quero te convidar também para entender um pouquinho mais do seu negócio, para poder sugerir uma solução para você, para sua empresa crescer mais. Então vou te pedir, clica no link aqui embaixo, entre em contato com os nossos consultores e agenda uma reunião. Tenho certeza que efetivamente fizer sentido para você, eu acho que a gente vai ter uma parceria que vai ser muito duradoura, a gente possa em 4 mãos trazer o sucesso, fazer sua empresa crescer mais. E se você achar também que não faz sentido ainda, que não é hora de contratar uma empresa, também clica no link aqui embaixo que eu vou te direcionar, de acordo com as suas perguntas aí, eu vou te direcionar para uma aula grátis que a gente tem aqui que vai te ajudar a dar os primeiros passos, entender um pouquinho como funciona esse mundo da internet, tá bom? Deus abençoe e até mais!